O tipo constitucional, ele é trazido para a vida por cada individualidade. Se a criança vai ser cabeça grande ou cabeça pequena, isso não vem da hereditariedade. Não é o pai ou a mãe que vão lhe conferir essa característica, nem tampouco modificá-la. Então, se a criança vem ao mundo como uma criança cabeça grande, é porque ela precisa dessas qualidades para exercer a sua missão aqui. O que nós, enquanto adulto, fazemos é o que eu expliquei na aula anterior. Nós vamos ajudar a equilibrar, a harmonizar, a ajudar a criança a sair dos extremos estereotipados dos tipos constitucionais. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue identificar este tipo. Quero começar essa aula também falando sobre uma curiosidade que você deve estar se perguntando. Aline, esse negócio de cabeça grande, cabeça pequena, tem a ver de fato com o tamanho da cabeça? Sim, a resposta é sim. O nosso crescimento, o crescimento humano, ele parte da cabeça para o corpo, tanto que você pode ver isso desde o feto. Primeiro se forma a cabeça, depois aquele corpinho parece até de um anfíbio, né, de um peixinho, e depois aquele corpo vai se individualizando, os membros vão se destacando e se torna um ser humano. Então, o nosso crescimento é sempre da cabeça para os membros. E por isso o bebê nasce meio cabeçudinho, meio desproporcional ao resto do corpo, e conforme ele se alonga, passa do primeiro setênio para o segundo, essa proporção entre a cabeça e o corpo fica mais normal. Na criança cabeça pequena, essa proporção é um pouco mais harmoniosa, e na criança cabeça grande, a desproporção é mais acentuada. Então, nasce e fala, nossa, que cabecinha grande, né? Então, de fato, existe essa qualidade física da cabeça, enquanto uma esfera desproporcional com o resto do corpo, mas não é uma regra. Você não pode usar isso como um fator determinante. Tenho certeza absoluta que meu filho é cabeça grande só porque a cabeça dele é grande. A gente precisa observar as outras qualidades de comportamento para chegar nessa conclusão, que é o que vamos fazer durante toda a nossa trilha aqui. Muito bem-vinda à nossa sala, muito bem-vinda ao nosso portal. Estamos agora entrando no conhecimento sobre o tipo constitucional cabeça pequena. A criança cabeça pequena tem, portanto, a sua individualidade mais familiarizada com os processos neurosensoriais, com os processos do pensar. Tudo que é material, tudo que é do mundo, tudo que é observável através dos sentidos chama muita atenção para essa criança. Ela é mais acordada, ela é mais desperta, ela quer absorver tudo que se passa ao seu redor. E, por outro lado, esta individualidade tem dificuldade de fazer o seu processo de apropriação do corpo no que se refere à parte metabólico-motor. Às vezes, ela até faz uma apropriação orgânica do metabólico motor. Então, o intestino funciona bem, os movimentos são ok, não são lá aquela coisa, mas dá para o gasto, tá tudo bem. Mas este movimento aqui não sobe para todo o corpo, tá? Então, o que acontece? A força do pensar é que desce, que empurra. E aí mora um perigo, porque lembra que eu falei que o pensar é frio, ele é rígido, ele é duro, ele é mecanicista? Ele esfria o corpo, e isso é uma característica muito interessante do tipo constitucional cabeça pequena. A cabeça pequena costuma ter as suas extremidades geladas. Você pega na mão da criança, a mão está sempre gelada. Você pega no pezinho antes de dormir, esse pé está gelado. E este frio nas extremidades não faz bem para o seu desenvolvimento, mas na hora de falar sobre a harmonização das crianças, eu vou te lembrar sobre isso. Bota uma meia na criança para ela dormir, tá? É muito bom. E se o pé estiver gelado, faz uma massagem antes para aquecer, depois bota a meia. Então, essa criança que pensa muito, ela acaba enrijecendo. Ela está sempre dura, ela está sempre rígida, ela está sempre tensa. E este processo gera comportamentos muito característicos. Então, por essa criança estar sempre processando o mundo através do pensar, através do neurosensorial, ela tem uma tendência maior à rigidez, a um secamento, a um esfriamento. E isso pode torná-la um pouco ansiosa,
agressiva, com mais variações de humor. É como se ela estivesse sempre a ponto de explodir, sempre muito cansada. Isso pode exaurir a sua energia vital. E quando a gente fala do órgão do sentir, que ele é o intermédio, o tempo inteiro a gente vai falar sobre essa energia vital que está muito presa no pensar ou muito presa no metabólico. O objetivo da educação é fazer essa energia fluir, essa energia atuar onde se deve, que é na formação no primeiro setênio do corpo físico, que nós vamos estudar nas semanas mais para frente. Então, essa criança, por estar acordada em demasia, ela tem uma tendência maior à variação de humor, à agressividade. Então, compreender que esse comportamento parte de um processo exaustivo e às vezes extremo demais de pensar, faz com que a gente tenha agora um mecanismo para ajudá-la a lidar com isso. E a gente começa a ter consciência de como a gente vai se comportar diante dessa característica. Antes de entrar nesse processo de harmonização do tipo condicional cabeça pequena, eu quero que você faça uma breve pausa na aula. Você vai ver que aqui embaixo nós temos um link com o material de apoio desta aula e todas as aulas nós também temos. Então, acesse esse material, porque ali eu coloquei para você uma extensa tabela com diversas características deste tipo condicional. Então, por exemplo, a cabeça é menor, tem os olhos mais brilhantes, vivos, costuma ser uma criança mais rígida, mais pálida. Tem várias características que você pode observar para definir esse tipo condicional. A característica dessas, que está no material mais marcante, é uma criança muito acordada, muito desperta. Ela ouve a conversa dos adultos lá do outro lado, ela sabe descrever muito bem o que ela ouviu. Ela consegue fazer uma síntese muito boa, ela se expressa muito bem e olhando essa criança parece que você está olhando para um mini adulto. Ela sempre parece um pouco precoce e precoce no desenvolvimento humano na infância nunca é bom. Então aqui a gente não comemora precocidade, aqui a gente quer que a criança se desenvolva adequadamente, sem pressa em cada uma das suas fases. Então, essas características que você está vendo agora no material, elas podem ficar como se fossem turvadas, difíceis de ler, quando a base da infância não está bem atendida. Se o básico não está sendo bem feito, você não consegue perceber bem essas nuances. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você anote nesse material, sublinhe as características que você vê, ainda sem se preocupar em definir agora o tipo condicional do seu filho. Não se preocupa com isso. A gente vai exercitar a observação e a gente vai fazer o básico bem feito ao longo do nosso portal de desenvolvimento. Até você chegar na semana 5, você vai ter feito comigo tudo que é básico e necessário para o seu filho, para lá então bater o martelo. Por hora, eu quero que você leia as características, eu quero que você sublinhe aquelas que você observa e com qual intensidade elas estão aparecendo. Então, eu já quero deixar para você algumas medidas que ajudam a harmonizar esse tipo condicional. Como nós temos uma individualidade menos presente aqui no metabólico motor, se a criança está muito cansada, se ela está desvitalizada, se ela anda muito agressiva durante o dia e você está percebendo esse comportamento muito intenso, um dos movimentos que você pode fazer de harmonização é fazer uma bolsinha quente na barriga dela antes de dormir. Pode ser aquelas bolsinhas que tem chazinho de camomila dentro, ou uma água que você esquenta, tem aquelas bolsas também de adulto, né, que você bota uma água e esquenta. Pode colocar na barriguinha dela antes de dormir. Mas faça isso com intenção, faça isso com presença, né? Larga a bolsinha lá e vai embora, né? Fica ali, faz um carinho. O calor, ele relaxa o sistema nervoso autônomo. E esse calor no abdômen também estimula o sistema digestivo, que para algumas crianças de cabeça pequena pode ser mais lento, lembra? A individualidade dela não está se apropriando muito bem do metabólico motor e por isso algumas crianças de cabeça pequena
podem ter mais dificuldade para evacuar, ficam com as fezes endurecidas, alguns dias sem fazer. Então esse calorzinho aqui é bem terapêutico para esse tipo. E se nós estamos diante de uma criança muito mineralizada, muito fria, né? Porque se pensar resfria o corpo, algo na alimentação também pode fazer grande diferença. Ela precisa de açúcar. O açúcar para o tipo quando está com a cabeça pequena é terapêutico. Claro que não estamos falando de um açúcar industrializado, refinado, branco. A gente está falando de açúcares de frutas maduras. A gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar sobre alimentação para os tipos constitucionais mais profundamente. Por ora, tenha em mente que essa criança precisa desses açúcares, em especial das frutas maduras. E depois, mais velho, um açúcar de qualidade também é importante para a sua base alimentar, para dar energia, para mover essa vitalidade dela, fazer essa vitalidade sair só da cabeça pensante, para gerar calor nesse corpo. Porque com pouco açúcar ou quase nenhum açúcar no seu organismo, as crianças cabeça pequena têm uma tendência maior a ficar ainda mais rígidas, mais estressadas e mais agressivas. Então, o açúcar natural, ele vem como um estabilizador, um harmonizador para essa criança. Na próxima aula, a gente vai olhar para o outro tipo constitucional, que é o oposto, a cabeça grande. E eu quero muito que você assista essa aula também, porque quando eu estava fazendo o processo de identificação dos tipos dos meus filhos, eu errei o da Amanda. Eu achava que ela era cabeça pequena quando ela tinha uns 2 anos. E eu fiquei fazendo essa observação, e aí por um momento eu tinha certeza. E depois ela foi mostrando mais um pouco de si e eu percebi que eu tinha errado feio nessa identificação. Então o meu convite é para que você escute as características do tipo cabeça grande também, para que você possa ter segurança do seu processo de observação. E mais uma vez eu vou repetir isso durante todo o nosso caminho aqui. Tá tudo bem não identificar de primeira. É um processo muito difícil. É um processo que requer uma atenção especial que eu vou fazer com você. Você não tá sozinha. A gente só vai bater o martelo lá na semana 5, tá? Então vem comigo que agora eu quero te contar tudo da cabeça grande.